Boa noite, amigos, amigas. Iniciando aqui uma conversa ao vivo com vocês nessa noite de segunda-feira, 18 de maio. Iniciando aí uma importante semana de lutas por direitos, né, por garantia aí nossos direitos da classe trabalhadora, direito dos nossos movimentos, direitos nossos como cidadãos de forma geral. Neste 18 de maio, nós lembramos aqui duas questões importantes que são destacadas nesse 18 de maio. Nós, nesse dia, destacamos o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Vimos aí em vários momentos, aí, em várias postagens, né, várias atividades virtuais, essa questão importante da luta antimanicomial, a luta pelos direitos à saúde, ao sistema público de saúde para a saúde mental, né? Um sistema aberto que acolha tanto o usuário quanto também as suas famílias, de importante de lutas esse contra todo tipo de intolerância, todo tipo de internação compulsória, então de importante de lutas esse da luta antimanicomial. Também um dia importante, esse 18 de maio, em que destacamos também o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Nós temos também como uma questão importante, infelizmente ainda é muito grande, o número de crianças e adolescentes que têm seus direitos afrontados, que têm os seus direitos vilipendiados, ignorados muitas vezes pelo Estado, e que sofrem os mais diversos absurdos, né? Então é importantíssimo esse dia de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, esse 18 de maio. Um dia importante não só hoje, né? Mas esse destaque é importante para lembrarmos o quão importante é a luta em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, em pleno século XXI, em 2020, nós temos que ainda defender políticas básicas, políticas fundamentais de garantias a crianças, a adolescentes, contra todo tipo de absurdo, contra todo tipo de ataque, de abuso, e a importância de se defender e de se promover o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é fundamental, principalmente no momento como esse, em que todos os direitos estão sendo de alguma forma atacados. Citando apenas, entre outras grandes lutas, outras grandes bandeiras que temos pela frente, mas citando duas importantes que são destacadas nesse dia 18 de maio, portanto, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial e o Dia Nacional de Combate aos abusos, né, sexuais contra crianças e também adolescentes. Iniciamos uma semana importante de lutas nesse período aí de distanciamento social devido à Covid-19, mas que não faz ficar parado esperando que as coisas aconteçam, evidentemente. Tenho visto aí muita organização, muitos debates acontecendo, e não só debates, algumas ações concretas. Na semana passada, sexta-feira, fizemos uma live com o Ed dos Santos, né, que é membro do MDDF, movimento social importante, né, que reúne aí as diversas comunidades, que luta pelos direitos dos moradores, das comunidades, moradores em situação de favela, enfim, que já tem inclusive um trabalho importante nesse momento de organização e luta para se defenderem aí das dificuldades da Covid-19, do distanciamento social, enfim, no momento em que o Estado ele não pode, ou não, muitas vezes, ele negligencia a sua ação devida para acolher as pessoas que mais precisam, né, os moradores que moram em situação mais difíceis, né, é necessário que a comunidade então se organize, e eles têm se organizado. Nós vimos isso na conversa com o Ed na sexta-feira, na nossa live semanal. O dia de hoje foi bastante intenso, né, uma semana que começa, como eu disse, uma semana de lutas importantes. Na área da cultura, eu participei de duas atividades importantes hoje, né? Duas atividades que também buscam fazer com que
os desafios da cultura sejam atendidos, né, da ação cultural, e principalmente também a questão de se buscar alternativas para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, aqueles que vivem da cultura, não apenas artistas, mas também produtores, gestores, né? Artistas de uma forma geral, também evidentemente escritores, enfim. Quando eu falo de cultura, eu falo de uma forma ampla, e todos aqueles fazedores de cultura, pessoas que precisam da cultura também para viver, pessoas que tiram aí o seu sustento da cultura e que nesse momento de distanciamento social são trabalhadores e trabalhadoras que encontram uma grande dificuldade porque necessitam desse contato com o público, nesse contato com as pessoas, para que possam levar a sua arte, a sua cultura, enfim. Então é importantíssimo nesse momento lutar pelos direitos desses trabalhadores da cultura. E hoje tivemos aí algumas atividades interessantes. Eu participei de uma reunião virtual hoje, organizada pelo mandato do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, mas que envolveu várias lideranças ligadas à cultura em todo o estado de São Paulo. Tivemos aí representantes aqui do ABC, da Grande São Paulo, do interior paulista, tentando encontrar alternativas para se vencer os desafios que nesse momento se impõem ao setor cultural. Uma das alternativas, há um projeto de lei que está sendo nesse momento discutido, está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o PL 253, que é encabeçado pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, e que busca um apoio emergencial para os trabalhadores da cultura nesse momento de desafios aí da Covid-19. É um projeto que tramita nesse momento, como eu disse, na Assembleia, mas que necessita de apoio, necessita de uma divulgação em massa para que ganhe aí apoio da sociedade, para que possa vencer aí as etapas de tramitação na Assembleia. Uma Assembleia Legislativa, como sabemos, onde tem aí praticamente domínio hegemônico, né? Praticamente, hoje quem tem a maioria é o governo ultraconservador de João Dória, que está muito pouco preocupado com a cultura. Nunca esteve, muito menos agora nesse momento da Covid-19. Nós sabemos como esses tucanos, principalmente esses tucanos extremamente conservadores, como é o caso de João Dória, como é o caso aqui em Santo André do prefeito Paulo Serra, que não estão muito preocupados com a cultura, com os trabalhadores da cultura, enfim. O PL 253 é uma alternativa que está sendo discutida na Assembleia Legislativa, mas que precisa do apoio do setor cultural, da sociedade, enfim. Num momento como esse, é muito difícil, porém, ficar esperando que os resultados virão de governos conservadores, como de Bolsonaro, Dória, Paulo Serra, enfim. É necessário que a classe cultural, a classe artística, a classe trabalhadora encontre também meios de se organizar para enfrentar a situação em que nós nos encontramos, né? Pressionar o Estado, pressionar a Prefeitura, o Estado de São Paulo, o governo federal, mas não só. É necessário buscar alternativas, como alternativas que nós vimos nas organizações da comunidade do MDDF, na conversa que nós tivemos lá com o Ed na sexta-feira. Eu faço aqui esse destaque, a questão da cultura, porque é evidente que a cultura já vinha, todos sabemos, a cultura já vinha sofrendo um desmonte, já vinha sofrendo ataques desde antes da crise do coronavírus, desde antes da Covid-19. Tudo aquilo que se avançou em termos de direitos, em termos de participação com o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, tudo aquilo que nós havíamos avançado na questão da ação cultural, da ação artística, de apoio também a artistas, a produtores. Sistematicamente essas conquistas vieram sendo desmontadas ao longo desses anos, principalmente a partir de 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma e também com a escalada de governos conservadores que nós vimos tendo aí no nacional, no estado e nas prefeituras. A crise da Covid-19 evidentemente agravou essa situação na cultura.
ela não é a causa necessariamente dos problemas da cultura hoje, mas ela agrava os problemas e agrava de uma forma muito grande, né? A dificuldade que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura vêm enfrentando neste momento, com o distanciamento social, sem poder difundir, sem poder produzir, sem poder participar de formação, sem poder fazer a difusão do seu trabalho, sem poder apresentar o seu trabalho, uma crise muito séria e que nós devemos pensar aí com urgência. São duas questões que estão colocadas. Retomar tudo aquilo que foi desmontado em termos de conquistas que nós tivemos na cultura e, ao mesmo tempo, pensar em ações emergenciais que também, de alguma forma, atendam ao público e também, principalmente, neste momento, aos produtores, artistas, gestores, enfim, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura de uma forma geral. Então é necessário que nós, de alguma forma, busquemos aí nos organizar. Hoje também participei de uma live interessante da nossa vereadora Beth Sirac, aqui em Santo André. Ela fez uma live com o Celso Frateschi, né? O Celso Frateschi, que é uma referência na cultura, no teatro, nas políticas culturais, ex-secretário também de Cultura de Santo André, de São Bernardo, enfim. O Celso Frateschi também nos trouxe algum alento com relação a perspectivas, né, que ele vê para a cultura, mas que nesse momento encontram aí obstáculos tremendos devido à questão da Covid-19. Então são alguns detalhes que eu gostaria de trazer nessa conversa rápida, agora nessa noite de segunda-feira, 18 de maio, questões que são importantes que nós devemos pensar para essa semana. Pensar também na luta aí dos trabalhadores, de forma geral, não só na cultura, né? Principalmente dos trabalhadores aí da saúde, dos trabalhadores que estão na linha de frente na questão do combate à Covid-19. Pensar também na defesa dos servidores públicos, né? Em todos os níveis, né? Os municipais, por exemplo, que hoje realizam uma assembleia importante para a escolha de delegados, onde serão representados num congresso estadual da categoria, dos servidores também públicos. É necessário nós, de alguma forma, valorizarmos esses trabalhadores. Sem a devida valorização do servidor público, dificilmente nós encontraremos também serviços públicos adequados para que a população consiga ser atendida, né? Quando falamos em serviço público, necessariamente devemos também pensar na valorização e na promoção do servidor público de uma forma geral. Pois bem, são essas as questões que eu queria trazer nessa rápida conversa. Lembrando que na sexta-feira nós temos aí a nossa live do Dino, às 19 horas. Essa semana nós receberemos o convite aí, estaremos convidando o companheiro José Genuíno, que estará conversando conosco em nossa live semanal acerca desse cenário mais geral, o cenário nacional. Temos aí da luta contra o fascismo, né, da luta contra esse governo de ultradireita, de Jair Bolsonaro, de todos os desmandos que nesse momento, inclusive, vem sabotando qualquer possibilidade de um melhor combate à crise que nós temos pela frente do coronavírus, a Covid-19, enfim, um cenário mais amplo, né, um cenário nacional, mas também falando das questões locais, das questões regionais, que nos são importantes, e que o Genuíno também, que conhece muito de toda essa dinâmica, dessa lógica nacional, vai conversar um pouco conosco a respeito de como está essa conjuntura política, como está o combate ao governo ultraconservador, ao governo fascista, como está também a nossa organização enquanto movimentos sociais, enquanto partidos de esquerda, partidos progressistas, como a sociedade hoje está enfrentando esse ataque aos direitos sociais, aos direitos humanos, e de que forma nós podemos melhor nos organizar para essa luta. Então aí fica o convite para a nossa live do Dino na sexta-feira, às 19 horas, com o companheiro José Genuíno. E eu queria também aqui deixar um abraço a todos, agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando semanalmente na nossa live, que vem acompanhando as nossas postagens, que vem de alguma forma contribuindo com o projeto que nós estamos levando aí de apoio
as lutas populares, as lutas por direitos, né? Então, eu queria então deixar meu abraço, meu agradecimento e uma boa semana de luta a todos nós e que consigamos de alguma forma combater toda essa crise que se avizinha. Muito obrigado a todos e vamos à luta. Até mais.